João. Eu vou olhar agora. Temos alguns visitantes, né? Temos ali as irmãs de Leandra, né? Temos o namorado de Eliane. Sejam muitos bem-vindos, tá bom? Nós temos duas regras aqui, tá? A primeira regra é que a gente lê a Bíblia como um espelho, tá? Não como uma janela. A janela serve para ver a vida dos outros e espelho serve para ver a si mesmo, tá certo? E a segunda regra é que você tem que comer alguma coisa na mesa, porque senão o professor Cláudio vai lhe expulsar do café, tá certo? Ok, gente? Então, ó os bracinhos do professor Cláudio aí, tá? Então, eu acho melhor vocês comerem alguma coisa, tá bom? Porque senão serão expulsos. Tá certo? Oi? Tá sem retorno, né? Tá ruim aí de ouvir? É. Nada não. Amém, gente? A gente está lendo o livro de João. Sejam bem-vindos, tá bom? Mais uma vez. A segunda regra é que se não comer alguma coisa, viu, irmão? Professor Cláudio, aquele ali dos bracinhos finos, ó, vai lhe encaminhar para fora e vai lhe expulsar do café, tá? Então você tem que participar, porque senão, né? Vamos lá. O que é o café para os que estão vindo hoje? Nós paramos, quem lembra? Foi João 19, não foi? Aí. Vamos lá? Eu vou só dar uma recapitulada do 18 a partir do 33. Nós pregamos a respeito desse texto, domingo profético. É interessante que Pilatos faz 3 perguntas a Jesus, tá bom? A primeira pergunta é no versículo 35, no versículo 33, ele pergunta se Jesus é o rei dos judeus. No versículo 35 do capítulo 18, ele pergunta o que Jesus está fazendo. E no versículo 10 do capítulo 19, ele pergunta com qual autoridade ele faz aquilo. Tá? E nós pregamos domingo, tá lá no YouTube, tá? Para vocês, sobre identidade e propósito, né? Que nós temos que ter essa essência dentro de nós. Jesus disse aqui no versículo 37, do capítulo 18, então lhes disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu nasci para isso e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então é importantíssimo nós podermos repetir essa frase. Eu nasci para isso e para isso vim ao mundo. E isso não é uma frase exclusiva de Jesus. Tá? Essa frase foi dita pelo apóstolo Paulo, que diz que desde do seio materno, o Senhor o chamou com a vocação de trazer graça a gentios. Essa mesma frase foi usada por João Batista, que sabia que ele veio com um propósito de ser a voz que clama no deserto. Essa mesma frase foi dita por Isaías, que diz que desde o ventre da sua mãe, o Senhor o escolheu para que na sua boca encontrasse-se a profecia. Essa mesma frase foi usada por Jeremias, que disse que desde o ventre o Senhor o escolheu para profetizar a Israel. Então, essa frase tem que estar junta, arraigada na nossa vida. Porque se existe um vazio, se você não tem a definição de identidade, você não tem um propósito de Deus para a sua vida. Amém? E aí eu fiz essa pergunta.
Olhe para o seu irmãozinho de lado e pergunta assim: qual o propósito de Deus para a sua vida? Ah? Se você não sabe, se você tem dúvida, ou mais ou menos, isso significa que a sua identidade, ela não está completamente formada. E se a sua identidade não está completamente formada, existe um espaço para o diabo colocar uma identidade que não é sua. A única arma que o diabo tem contra nós é fazer a gente viver na ignorância. Porque é mediante a ignorância que ele tem poder e autoridade. É por isso que está escrito lá, ó. Se pois o Filho vos... não é isso não. Isso é antes. Se conhecereis a verdade vos libertará. Tá bom? A ignorância é a ferramenta da prisão. Ok? Seja livre. Deixe de ser ignorante a respeito das coisas de Deus. Beleza? Vou perguntar de novo, qual é o seu propósito nessa terra? Você precisa saber disso. Você precisa queimar e arder. Não, o Senhor me chamou para fazer isso, 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 isso. Eu nasci para isso. Para isso eu vim ao mundo. Você tem que ter essa certeza, tem que ter essa convicção no seu coração. Tá? A formação da identidade gera o propósito. E o propósito gera autoridade. Foi perguntado aqui quem é Jesus, o que Jesus está fazendo e com qual autoridade Jesus estava fazendo. Gênesis capítulo 1 diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para que governe sobre toda a terra, inclusive sobre os répteis que se rastejam. Naquela época, qual era a imagem que o diabo aproveitava? De cobra que se rasteja. Então, Deus nos fez imagem e semelhança para que governemos o mundo e principalmente sobre os principados e potestades. Quando a nossa identidade está formada em Deus, existe o propósito e o propósito leva à autoridade. Amém? Diga ao seu irmão assim: como é que está a tua imagem, teu propósito e em que nível de autoridade você anda? Tá bom? Então a gente precisa corrigir isso. Domingo está sendo palavras de tratamento, de libertação. E nós precisamos corrigir isso. Ok? Vamos lá. Capítulo 19, a gente parou. A gente não leu não esse 19 no comecinho? Não? Foi 18:37 que parou, não foi? Foi. Versículo 38 do capítulo 18. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Vamos lá. Pilatos respondeu: o que é a verdade? Perguntou, né? O que é que vocês iam responder? Se estivesse lá do lado de Pilatos na hora, e Pilatos perguntasse a você: e o que é a verdade? Bem, Val? Bora, estou vendo muitas bocas mastigando e poucas bocas respondendo. Carminha dizer o que, vai Pilatos? Veja, Jesus acabou de dizer: eu nasci para isso e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos pergunta agora: o que é a verdade? Jesus nasceu e veio para dar testemunho a respeito da verdade. Qual é a verdade que a gente acredita e crê, que fundamenta os nossos corações? É que Jesus se fez carne, veio ao mundo, não apenas para me salvar. Jesus não veio para te salvar apenas. Ele veio para te reposicionar da condição de homem caído para filho herdeiro de Deus. Ele não só te salvou, ele te colocou numa posição acima dos anjos, ao lado dele. Tá?
Então, para te reposicionar em Deus, a salvação faz parte, mas não é a única dádiva. Tá bom? A verdade é que Jesus veio para transformar a minha natureza de pecado em uma natureza de santidade. A minha natureza de desobediência em uma natureza de obediência. Amém? Hoje eu estava falando para uma jovem que veio aqui com problemas e tentando falar um pouquinho de graça para ela, de verdade. Porque a gente passou muito tempo vivendo o Evangelho, que colocavam a cerca de um lado, a cerca do outro, e ainda colocavam um cabrecho. E era como se fosse uma amarração, uma estrutura que não me fizesse desviar do caminho de Deus. Só que no meio do caminho sempre pula a cerca. Sempre o cavalo se machuca. Sempre algo acontece. Porque a natureza dele diz algo e aquilo que ele amarrou diz outro. Só que isso não é o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é como se fosse uma injeção no cavalo. Uma injeção de amor. Que muda o cavalo por dentro. Aí agora Deus tira a cerca. Deus tira o cabrecho. E dentro do cavalo surge um incentivo em dizer, eu tenho que ir para aquele lugar. Eu tenho que obedecer ao Senhor. Eu tenho que viver para o Senhor. Então, a graça, ela arranca coisas de nós. Ela arranca a obediência de nós. Por dentro. Eu costumo dizer isso muito. Meu pai, quando inventa algumas coisinhas muito tranquilas de se fazer. Hein, Deca? Deca cortou tanta madeira no mundo que... Eita, no acampamento, Deca disse, vou ajudar seu ferro. Quando deu 2 horinhas, Deca veio morrendo. Eita onda da gota. Mas você não pode dizer, por mais que ele peça as coisas, eu não queira fazer. Minha resposta é sempre assim. Por quê? Porque é o constrangimento do amor dele para a minha vida. Eu não tenho como dizer não. E esse princípio é de Deus. Quando o diabo chega, você o nega, você o repreende não porque você está com medo do inferno ou que é pecado. Não, não é isso. Você o nega porque você olha para dentro de si e vê como você é amado. E diz, cara, eu amo demais o Senhor, eu não vou fazer isso não. Ele me amou demais. Tá bom? Isso é obediência por amor. Não é obediência por medo. Não é obediência por punição. É obediência, é uma voz que te arranca de dentro de você, mediante o amor de Jesus. Vamos lá. Pilatos disse o que era a verdade. Jesus é a verdade. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Vamos lá, se vocês fossem Jesus, o que é que vocês iam fazer com essa multidão? É? E aí? Hein, irmão Roberto, você vai fazer o quê? Hein, irmã Dorinha, você vai dizer o quê? É, mas... Era difícil, né, irmã Dorinha? Ser trocado, veja só, às vezes a gente se sente traído porque alguém faz algo pequeno, mas que você se sente traído. Imagina trocar você por um salteador terrível da época. É. Mas vamos, daqui a pouco a gente lê a resposta de Jesus, tá? Vamos lá. Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e vestiram-no como um manto de púrpura. Quem aqui assistiu o filme do Mel Gibson? Não assistiu o filme do Mel Gibson não? De Jesus Cristo? Não? Não? Alguém não assistiu o filme do Mel Gibson? Levanta a mão. Quem não assistiu?
O filme de Mel Gibson, de Jesus Cristo. Quem não assistiu, mas tem que assistir. Tem que assistir. Que ali você vê, porque aquele filme ele tentou representar de uma forma fiel ao costume daquela época. Né? Aqueles espinhos, era daquele tamanho mesmo. Não sei se tem. Aqueles espinhos, era daquele tamanho mesmo. Aqueles chicotes. Os chicotes romanos eram de couro e nas pontas tinham pedaços de ossos de metal que adentravam. Vamos lá. Então, assistam quem não assistiu. Que eu não vou falar sobre esses detalhes que vocês vão assistir no filme. O tamanho do chicote e tal, o peso, né? Eu só sei que quando ele dava uma chicotada, os ossos e os metais do chicote, eles batiam e eles colavam no osso. E quando ele puxava, vinham pedaços de músculo, de couro. Ninguém vai querer. Tá? Então, sofreu muito. Olha que interessante. Daqui a pouco eu chego lá. Vamos ler mais. E os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-lhe com um manto de púrpura. Chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: Eis que o vos apresento, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Respondeu-lhe os judeus: Temos uma lei, e conformidade com a lei, ele deve morrer. Agora veja a sentença de Jesus. Veja a sentença. Isso aqui é que é lindo. Temos uma lei, e pela lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Esse foi o crime. Não foi porque ele era rei, nada disso. Porque a si mesmo se fez filho de Deus. É interessante que todas as religiões do mundo, todas elas, te apresentam um Deus. Isso é um fato. Budismo, todas elas. Mas apenas Jesus te apresenta o Pai. Porque ele não veio para você conhecer Deus. Ele veio para você conhecer o Pai. Amém? E isso tem toda uma diferença. Porque antes de Jesus, de fato, a gente se relacionava com Deus. Assim era o Velho Testamento. Mas depois de Jesus, a relação não é com Deus, Criador. A relação agora é com um Pai amoroso. Um Pai amoroso. E a gente vê muita gente que vive na igreja, que glorifica a Deus, mas a sua relação é como se fosse uma relação do passado. Que ela se vê Deus lá em cima e se vê aqui na terra sozinho. Só que essa filosofia, da forma de ver, está totalmente errada. Porque Jesus veio para consertar isso. Amém? Você é filho de Deus? Amém. Então viva como filho de Deus. Amém, gente? Amém. Paulo escrevendo diz assim que assim como Cristo é herdeiro, eu também sou. Preste atenção nisso, gente. A gente era homem caído. Sabe o que é o demônio? O que é o diabo? Anjo caído.
A gente quando pecou, homem caído. Praticamente de naturezas iguais. Quando Jesus veio, ele pega esse homem caído. Ele perdoa os pecados, ele purifica. Na sua ressurreição, ele transforma em família de Deus, que há de julgar até os anjos. Então veja a reposição, né? Veja, lata de lixo. Veja o que está escrito lá em João capítulo 2, 1. Jesus abriu mão de ser o único, unigênito, para ser o primeiro de muitos. Amém? Então você não é um funcionário da casa. Vamos lá, vamos botar pai e manhinha. Pai e manhinha. Aí você chega, aí tem eu de filho e Marília, aí você vem morar com a gente. Você não vem morar com a gente, ou você não vem ser funcionário, ou você não vem ser amigo. Você foi adotado de papel passado como filho, herdeiro. Amém, gente? Adotado. Glória a Deus. De papel passado. Aí você bate o peito assim, eu sou filho de Deus. E assim como Jesus é herdeiro dos céus, eu também sou. Amém? Então quando eu chamo você de irmão, que a gente costuma banalizar algumas palavras. A gente viu na pregação do pastor Cláudio que a gente banalizou o amém. A gente viu, e existe uma outra realidade que a gente banaliza, que é a paz do Senhor, irmão. Amém. Mas não é irmão de fraternidade, ou porque é da igreja, é irmão porque somos irmãos, irmão de Jesus, filho de Deus, família real, que há de julgar tudo. Amém? Não é irmão que nem é, somos do mesmo time, somos do mesmo. Não tem nada a ver isso, não. Isso quer dizer com a natureza espiritual das coisas. Isso tem a ver com identidade, que gera propósito, que gera autoridade. Amém, gente? Você sabia que você é irmão de Jesus? Nosso irmão mais velho. Né? Então não viva como se não fosse. Tá? Glória a Deus. Vamos continuar lendo. Ele morreu porque dizia ser filho de Deus. Essa foi a sentença. Eles ficavam bravos não porque Jesus era um ativista, porque falava, ou porque era até famoso, mas eles ficavam indignados porque Jesus se fazia ser filho. Versículo 8. Pilatos ouviu tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos advertiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso que me entregou a ti. Quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era para serve pascal, cerca de hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, chamavam, fora, fora, crucificai-o. Disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam-lhe os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Meu Deus. Veja, de fato, quem o entregou a ele,
Por quê? Vamos lá. Foi ótima essa pergunta. Por quê? Maior pecado tem quem o entregou. Bora? Os carecas de plantão. Hein? Os carecas de plantão. Por quê, Carmen? Maior pecado tem quem entregou ele. Vamos lá, vamos indo. Vamos mais. Quem dá mais? Vamos, Val. Deca. Bota um pouquinho para mim. E aí? O que Jesus fala? E o que eu repito direto. Jesus falou várias vezes sobre a incredulidade dos que o ouviam. O problema não foi entregar a Jesus, porque isso ia acontecer. O problema foi que esses mesmos que disseram crucificam, crucificam, foram esses mesmos que ouviram Jesus pregar o Evangelho. Foram os mesmos que acompanharam todo o ministério de Jesus. E Jesus sempre fala que melhor do que não ouvir, pior do que não ouvir, é ouvir e não dar uma resposta para aquilo que você está ouvindo. Pilatos aqui não sabia quem era Jesus. Mas os que estavam dizendo que crucifica, queremos César e não você. Queremos Barrabás e não você. Imagina o teor de rejeição. Isso. Mas todos aí. Tá? Então, ele diz que maior pecado tem porque eles ouviram a verdade. Essa mesma verdade que Pilatos disse, qual é a verdade? Eles ouviram do Senhor, mas não quiseram. Amém? Preferimos Barrabás do que Jesus. Preferimos César do que Jesus. Isso aí tem alguma coisa profunda aí, tá? Depois a gente vê isso aí. Então Pilatos o entregou a ser crucificado. Deixa eu tomar um gole d'água. Eu vou tomar agora café. E aí, gente? É forte ou não forte? Versículo 15. Eles, porém, clamavam fora, crucificam. Não temos outro rei senão César. Imagine. Meu Deus. Vamos lá? Era. Fosse Lula ou Jesus? Ou Temer agora, né? Temer. Vamos lá. Versículo 17. Tomaram eles, pois, a Jesus. E ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Então Jesus carregou a sua cruz. Tá certo, gente? Tem teorias que dizem que ele carregou um madeiro. É porque isso no original eles confundem com outros textos. Mas no livro de João ele é muito específico, que ele carregou a cruz. Tá? Carregou a cruz. E eu não tenho esses dados detalhados, mas depois vocês colocam no YouTube a trajetória, era longe, era a subida, ele estava todo ferido, né? Sofrimento que você não pode nem imaginar.
Fica memorizando isso, tá? Daqui a pouco eu quero ver a resposta de Jesus. Só quero ver a resposta de Jesus. Vamos lá. Onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no círculo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Isso estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim dize que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amém? Ok, gente? Eu não sei se foi para eu não sei se foi para atiçar os judeus ou, né? Enfim. De fato, ele não. Eu lavei as mãos. Isso não funciona para Deus, tá, gente? Isso não funciona. Né? E tem muita gente que fala isso, não, eu lavei as mãos. Isso não existe. O que é certo é certo, o que é errado é errado. O que passar disso, jaz do maligno. Tá? Então, lavar as mãos é jaz do maligno. Mas se de fato ele cresce, ele não deixava você ficar. Ele preferiu mais a posição dele do que a sua crença. Isso é muito difícil de entender e de conversar. Porque existe o livre-arbítrio e existe a condução profética das coisas. Mas vamos lá. Tem um filme muito bacana também que vocês têm que assistir. Que é um filme muito bom para assistir também. Eita. Como é o nome daquele filme, Andresa? Do Centurião. Esse filme saiu agora, acho que tem Ressurreição. Muito bom, muito bom. É o Centurião que furou Jesus, enterrou ele. Aí quando Jesus ressuscita, ele é incumbido pelo rei Herodes de achar a qualquer custo o corpo. Aí ele corre atrás, ele abre cova, ele vai atrás de gente, não consegue de jeito nenhum achar o corpo e de repente ele se depara Jesus vivo passando na frente dele. Né? Muito bom esse filme. Não sei, eu acho que tinha esse tem, a Netflix. Ressurreição. Muito, muito bom. Né? Aí ele fala, eu furei o Senhor. Tu estava morto. Como é que tu está vivo agora? Muito, muito bom. Ok? Vamos lá. Versículo 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Vamos falar da túnica de Jesus. Tá? A túnica de Jesus era uma túnica fina, por isso que eles não fizeram isso. Tecidas à mão. E geralmente eram colocados versos bíblicos na ponta da costura. Então era belíssima. Tá, gente? Era derrubida agora. Tá certo? Naquela passagem da mulher adúltera, quando ela crê em Jesus, ela toca na orla das vestes de Jesus. A mulher do fluxo de sangue. Ela toca na orla de Jesus. E quando ela toca na orla de Jesus, ela toca na palavra que estava escrita e na palavra revelada. Ela toca no Logos e ela toca no Rema. Não vem? A túnica de Jesus.
Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá, para que se cumpra a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sortes. Esse texto está em Salmos 22, 18. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vindo Jesus, sua mãe, e junto a ele o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Nessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Quem era esse discípulo que Jesus amava? João. Dos 12 apóstolos, um que ficou na cruz? João. Provavelmente porque era um menino de 15 anos. Foi nessa faixa, 15, 18 anos no máximo. Beleza? Então, se Jesus com 12 passou seu ministério inteiro e só ficou um, meu irmão. Só restou um. Só restou um de 12. Vamos lá. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado. Vamos lá, por que Jesus viu isso? Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Versículo 29, estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando num caniço de sopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Aí, meu irmão, acabou. Acabou a velha natureza. Acabou o pecado. O perdão está sobre nós. Amém? O perdão está sobre nós. É interessante que no livro de Marcos e Mateus, Jesus, antes de dizer isso, ele olha para a multidão e diz assim, Pai, perdoa-os. Antes diz porque não te conhece como eu te conheço. E não sabem o que fazem. Na versão original perdoa-os, porque ele não tem a revelação que eu tenho a respeito de você. Por isso, eles fazem o que fazem. Então, mediante a revelação que nós temos de Deus, é que nós agimos. Amém? Vou repetir isso. Ele disse, veja, essa galera que disse que a gente leu, crucifica, fora, preferimos César e não ele, preferimos Barrabás e não ele. Jesus olha para eles e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não têm a revelação que eu tenho de ti. Por isso eles não sabem o que fazem. Tá? Mediante a revelação de Deus é que nós agimos. Você pode conhecer um pouquinho de Deus. Você se manifesta daquilo que você conhece. Amém? Qual é o terceiro nome do meu pai? João Ferroso. Qual é o terceiro nome dele? Ninguém sabe. Só quem é da família. Mas todo mundo conhece José Ferrúcio. Mas o quanto você conhece José Ferrúcio? Qual é a revelação que fundamenta a sua movimentação em Deus? É isso que eu quero falar para você. É isso que eu quero que você entenda. Não é eu conheço Deus, porque até o ímpio conhece um pouquinho de Deus. Até o perverso conhece um pouquinho de Deus, mas é o quanto
que você conhece Deus. Porque o quanto você conhece Deus é quem define qual movimentação você vai estar. É o que define se você vai estar na multidão gritando crucifica-o, ou se você vai estar liberando perdão àqueles que o fazem. O quanto que você conhece Deus é que define se você vai responder com vingança ou perdoar em amor. É por isso que quem tem Deus como Deus, que está lá em cima e está aqui embaixo, tem tanta dificuldade para perdoar. Tanto os outros como perdoar a si mesmo. Por isso que quem vive na lei tem essa dificuldade de, quando erra, não consegue se relacionar com Deus. Porque a culpa é quem governa a sua vida. Porque a revelação de Deus que ele tem é de um Deus que pune, um Deus vingativo, é um Deus que está lá em cima julgando a nós. Quando na verdade ele é um Deus que abriu mão do seu próprio filho. Ele é um Deus que ele, sendo filho, abriu mão da sua própria vida. Para que a gente deixasse se tornar humanos caídos, para se tornar a família real, divina com o Senhor. Desviados. E mesmo que eles passem 20 anos na igreja, conhecem Deus, mas ele sim não se perdoa, né? Do que ele fez, mas Deus, eu tinha um livre-arbítrio. Eu fiz porque eu quis. E acaba não vindo perdão a si próprio. A fúria, né? A própria fúria. Verdade. É a revelação que eu tenho de Deus. Vem? Eu estava visitando uma irmã na cidade de Cumaru. E eu fui orar e tinha uma empregada, e eu fui chamar a empregada. Mas vem aqui orar com a gente. Ela disse, não, eu não posso não. Não é por causa de mim, é por causa de alguém aqui. Não, é porque eu era da igreja e me afastei. E hoje estou num pecadão e Deus, eu não posso orar desse jeito, não. Deus não pode me ver desse jeito. Então veja, mediante a revelação que eu tenho de Deus, eu me movimento nisso. E eu disse a ela, você está completamente enganada. O Deus que você aprendeu não é o meu Deus não, pode ser o Deus dos outros. Mas o meu Deus não é assim não. O Deus da Bíblia, isso nunca acontece. Certo. Ok, gente? Então aí eu conversei com ela, cara, ele te ama, minha irmã. Você tem filho? Tem. Ele te ama como tu ama teu filho, ele te ama de uma forma incondicional, completa, perfeita. A ponto de dar seu filho, a ponto do filho dar sua vida. Você quer mais o quê? Venha-se embora, dá para ele, venha-se embora, se aconchegue. Porque eu não sou mais merecedor do que você, somos iguais. Ele amou o mundo de tal maneira. Tá? A mãe perguntou, mas os filhos ele roga. A gente leu isso aqui. Que ele disse, olha, não rogo a todos, mas rogo para aqueles que tu me deste, mas o amor é para todos. Não é? A mãe fez uma frase aqui, eu vou ler. Seu reflexo do amor de Deus. Refletir o amor de Deus, isso é graça. É refletir Deus na vida. É como se você fosse um espelho. Tem até uma aplicação. O reflexão, refletir. Tem até uma aplicação sobre a prata, né, e o ouro, né? Tu usa bem muito essa aplicação. Que polir. Ele o quê? Vamos lá, conjuga esse verbo aí. Ele, poli, né? O ouro no fogo, ele começa a polir o ouro, né? Mas ele começa a polir e ele sabe quando é que tá bom, irmã Dorinha? Quando ele começa a ver a sua imagem no ouro. Que ele começa a refletir, que nem um espelho. Bem polido, bem lindo. Aí quando está bem polidinho, quando você vai fazer os votos de casamento, renovar, e você dá uma polida na aliança, né? Geralmente faz isso, né, gente? Né, Deca? Vamos arrumar as alianças.
E aí, quando ela fica bem polidinha, você pensa como ficou nova. Aí você se vê na aliança. Né? Você se vê. Então, a realidade de quando Deus purifica o ouro, e é Deus em nós, porque nós somos tesouros em vaso de barro. Entenda isso. Não é o barro em si, mas é o tesouro que você carrega. O barro vai continuar sendo barro. Esse verso é lindo. Que nós somos tesouros em vaso de barro. Amém? Seus vão continuar sendo vaso de barro, mas aqui o que difere é que dentro de nós existe um tesouro. E o oleiro, que é Deus, quando ele vai purificar as nossas vidas como ouro, o oleiro sabe que o ouro só vai estar pronto quando ele começa a se ver no ouro. Então, refletir, quando as pessoas olharem para dentro de mim, e para mim, e virem o reflexo de Deus, verem o reflexo da graça de Deus na minha vida. Diga assim, é aí. Amém? Glória a Deus por isso. O reflexo do amor de Deus, isso é graça. Tem um pastor no Mevan, que eu estava conversando com a minha irmã, e ele é muito gostoso. Ele não sabe pregar. O pastor Ulisses. Bota lá o pastor Ulisses no YouTube para vocês verem. Ulisses. É uma resenha. Ele só faz chorar e agradecer. Ele faz, cara, quem era nós? Ele só faz isso, mas a igreja ela pega uma unção assim de gratidão, de graça, porque Ele só é o que ele é. Ele não coloca teologias nem máximas, não. Ele é o que ele é. E eu achei lindo a pregação que eu ouvi agora na convenção de filhos. Eu acho lindo também o modo do pastor Luiz, porque tem pessoas que quando a igreja começa a crescer quer só pregar. E o pastor Luiz não, ele bota todos para pregar, os filhos para pregar mesmo sem. Porque para uma convenção daquela você acharia inadmissível Ulisses pregar. Porque se você vê a pregação, é só ele contando como ele é, dia a dia, ele declarando amor. E no final, o pastor Luiz disse que ele é realmente assim, gente. Ele não é palhaço nem cômico aqui para fazer uma plateia sorrir. Mas ele é assim. E ele é o coração do Mevan, o pastor Luiz disse, porque ele não consegue dizer um não para ninguém. Só diz sim, depois se arrepende. Porque não consegue. achei outros ferros da vida. Aí ele diz também que sempre quando a liderança está crescendo, né, por causa da mídia, das coisas, aí ele sempre vem e diz assim, epa, lembra de onde nós saímos. Nós temos o coração servidor. Então ele é o coração do Mevan, bem alegre, ligado. E ele só faz agradecer a Deus e chorar. Ele não faz mais nada. Ele fala, o cara, da onde ele saiu? Tá todo mundo chapado na boca de fumo, todo mundo doente, mas a gente está aqui hoje é Deus. Que coisa linda. Depois vocês colocam pastor Ulisses, você vai se apaixonar por ele, só porque ele chora o culto todinho, a pregação todinha, de gratidão. Reflexo da graça em nós. Reflexo do amor de Deus em nós. Amém? Reflexo tem a ver também com impulsos espontâneos não programados. Tá? Eu me lembrei desse detalhe também. Quando você dá uma pancadinha no joelho, a sua perna faz o quê? Se você não for um doente, né? Ela vai para frente. Quem aqui já brincou disso? Hein? Eu brinco direto, pego um martelo de palha e fica assim, ó. Isso é um reflexo, é um impulso. Foi provocada uma ação e um impulso de reação espontâneo. O reflexo da graça tem que também ser assim. Se Miltinho me cutuca, tem que haver um reflexo natural de amor e perdão.
Amém? Reflexo da graça. Jesus foi chamado de solta Barrabás. Queremos César. Crucificam. E o reflexo de Jesus foi perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Porque não têm a revelação de ti como eu tenho. Amém? O diabo, por isso que eu digo mais uma vez essa frase, estou repetindo muito. O diabo só age na nossa ignorância. Se a gente entender, acabou a influência do diabo. Amém? Diga assim, o diabo só age na ignorância. Preciso entender e conhecer as verdades de Deus e as minhas verdades em Deus. Tá bom? O diabo não tem medo de teteté, de eita, de corta. Isso aí Deus usa. Mas que o diabo ele tem medo de um crente que sabe as verdades de Deus sobre si. Um crente que olha nos olhos e não imagina a unção de vindo de cima. Um crente que olha nos olhos do diabo e vê a unção saindo de dentro. Amém? Quando eu manifesto cura, eu tenho que impor as mãos, por quê? Porque a unção não vem de cima, querido, a unção vem de dentro de mim. Porque o Espírito Santo habita onde? Ele não habita na nuvem, e nem no universo. O mundo físico e o mundo espiritual são paralelos. Paralelos e um ao mesmo tempo. Então, ele não, se você der um foguete assim para cima, você não vai parar em Deus. Você vai ficar voando milhares e milhares de anos, mas não vai sair em Deus. Tá? Se eu quiser achar Deus, eu olho para dentro de mim. Porque Ele habita dentro de mim. Verdade. Vamos lá. Olha o que a pastora falou agora a gente vai para a história da figueira. Tá? Eu não sei nem onde está na Bíblia. Está na Bíblia. Né? É. A figueira. Jesus ia passando, vinha de viagem. A gente leu, acho que foi em João. A gente já leu tanta coisa aqui. Eu acho que foi aqui. E Jesus olha, a figueira está linda. Mas quando ele chega para pegar figos, e a Bíblia diz que não era tempo de figo. Não era tempo de figo. Jesus vai lá, cadê o figo? Não tem. Por causa disso eu te amaldiçoo. Ninguém mais comerá figo de ti. Quando eles passaram na volta, a figueira estava morta, definhada. Aí você vai dizer... Vamos lá, vou repetir a história. Jesus... Ele vinha, chegando em Jerusalém, e tinha uma figueira frondosa, bem bonita, cheia de folhas. Não, vou falar em vinho, só nessa parte da figueira mesmo. Essa aí já é outro texto da figueira. Esse aí já é outro texto da vinha. Aí, Jesus viu a figueira, sentiu fome. A Bíblia diz que não era época de figos. Jesus foi até lá, quando catou, cadê? Foi que nem a mangueira do sítio. Hoje os vizinhos cheios de manga e da gente não tinha manga. Mas o resto tinha. Banana tinha, mas mangueira esse ano foi ruim demais. Né? Quando ele chegou, ele não achou figos. Então Jesus disse para a figueira, nunca mais alguém comerá de ti. E aí quando eles chegam em Jerusalém, quando voltam, a figueira está morta, definhada. Aí você vai dizer, por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Se não era a época de figos. O problema não foi a figueira não ter figos. O problema foi a figueira mostrar que tem figos, mas não tem. Porque
É? Não, eu sou homem de Deus, mas na verdade não é. Não, mas na verdade não tem. E aí onde é a palavra de justiça ela vem. Como eu falo, Deus, ele ama o pecador e aquele que precisa. Mas ele abomina aquele que acha que não precisa. Tá? Então, diga assim para o seu irmão, é melhor não ter nada do que aparentar ter e não ter. Né? Ok? Vamos lá, vamos ler. É o famoso pão casca. Quem é que já comeu pão casca? Limpava o pão, quando cortava no meio o bicho murchava. Não tinha miolo, não tinha nada. Era aqueles fermentos que proibiram, antigo. Né? Oi? Isso. Vamos lá? Simbora. A gente está onde que eu já me perdi? Versículo 20, ó. Preste atenção que o soldado oferece vinagre a Jesus. Nesse texto de João diz que Jesus tomou o vinagre. No texto de Mateus, diz que Jesus tomou e cuspiu. Por quê? Porque o vinagre servia para acalentar as dores, diminuir as dores. Por isso que Jesus cuspiu. Porque de fato, aprove a Deus moê-lo. De fato, ele tinha que passar pelo sofrimento. Tá certo? Então, não, é porque o vinagre é alcoólico naquela época. O vinagre que a gente usa não é alcoólico. Tá? E o álcool ele tem a propriedade de tirar a sua sensibilidade. Tá certo? Vamos lá. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram-lhe a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Versículo 32. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Versículo 35, aquele que viu isto, testificou sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade para que também vós creais. E isto aconteceu para se cumprir a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, e eles verão aquele a quem transpassaram. Sangue e água. Vamos lá. O que vocês acham que significa esse sangue e a água? Agora que enquanto eu tomo um cafezinho, que eu tenho que comer também, senão eu expulso. Frio demais, dá um café, não quero trabalhar. Agora, enquanto isso eu procuro um versículo aqui. Dá-me o celular, Andressa. Tem uma explicação maravilhosa do pastor Prince em uma das ministrações dele. Eu não me lembro mais qual é, mas é muito boa. Vamos lá, gente, estão muito calados. Só eu posso comer agora. Vocês têm que falar. No cumprimento da Bíblia diz que ela é essa passagem, né? O sangue e a água. Essa é uma das evidências, que contempla a humanidade de Jesus e que simbolicamente aponta a água batismal e o vinho como sangue. Agora você me deu a teoria
uma teoria fisiológica. Quando a pessoa falece, os glóbulos vermelhos eles diminuem e o sangue clareia. Entendeu? Quando a pessoa está em óbito, ela não tem mais o vermelhão no sangue, fisiologicamente falando. Aqui fala que resulta de uma ruptura no coração. Isso. Porque poro. Aqui na Bíblia também fala que significam, cadê? Ruptura no coração dele. Furou o coração dele. Tem uma explicação altamente técnica do pastor Prince. Depois vocês procuram lá as ministrações. Muito boa. Eu não estou me lembrando, não. Faz muitos anos que eu assisti. Seis. Eu vou ler aqui para ficar gravado. Que diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Amém? Então, a palavra, o sangue, a água, o sangue e o Espírito. Tá? A água faz a gente entender tanto o lado do batismo quanto o lado da origem humana, o sangue da sua redenção. Tá certo? E o Espírito que testemunha a respeito da água e do sangue. Amém, gente? Tem muito mais coisa aí, tá? Só que tem que fazer um estudo à parte dessa área, da parte aí, tá? Tem muito mais coisa. Quando eu falo muito, é porque é muita mais coisa a respeito dessas duas testemunhas que são o sangue e a água. Tá, gente? Eu vou achar a ministração e mando para vocês. Tá certo? Vamos lá. A gente parou aonde? Versículo 37. Não, a gente leu 37, deixa eu ver a hora. Temos ainda um tempinho. Foi no versículo 37 que a gente parou. Vamos lá, gente, só um detalhe importante. Ao lado de Jesus, 2 malfeitores foram sepultados. Eu estou lembrando de uma pregação que eu já ministrei, que falavam das 3 posições diante de Jesus. Isso foi muito bacana, essa pregação. Eu preguei ainda quando eu estava na outra igreja. Nós temos 3 posições de lado de Jesus: à sua direita, à sua esquerda e na sua frente. E aí a pergunta que eu fiz à igreja foi: em que lugar você se encontra?
Em que lugar você se encontra? Tá? Porque se aplicam a 3 tipos de pessoas. O ladrão da esquerda era o ladrão que chegou para Jesus e disse, ó, desce daí, porque se tu descer e me tirar, aí eu te sigo. Da frente só estava vendo. Da frente só estava olhando de longe. O da esquerda diz, se tu és filho de Deus, desce aí, me tira, que eu te sigo. E o da direita diz, ó, eu sei que estou aqui porque eu fiz por onde, mas lembra-te de mim. E aí eu fiz a pergunta, em que posição você se encontra? Ah, eu faço parte da multidão, porque a voz de Deus é a voz do mundo. Isso é conversa, fiado. Só estou olhando de longe. Se acontecer alguma coisa, eu creio. É? A multidão lá, ó. Ou eu estou na posição contrária, ó. Se o Senhor me der aquela benção, eu vou para a igreja, aí eu viro crente. Ou se não é crente e está por causa de uma bênção que quer receber. Esse tipo de gente não conhece o reino de Deus. Agora, se você se encontra na posição que entende que é completamente dependente do perdão e do amor de Deus, ainda hoje você será abençoado pelo Senhor. Amém? Vamos lá. Vamos, versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, aí entra também, tem uma pregação fantástica do pastor Luiz sobre José de Arimateia, que é os investidores do corpo, porque enquanto o corpo está cheirosinho, vivo, novinho, todo mundo quer estar perto, mas depois que o corpo está morto, fedendo, só aqueles que são investidores vão ver a ressurreição daquele que está morto. Muito boa essa ministração do pastor Luiz. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus. José de Arimateia era um dos fariseus que se converteu. Tá? José de Arimateia indagou Jesus algumas vezes, não me lembro. Tá? Não me lembro. Mas ele se converteu. E era fariseu. Tá? Então o cara era fariseu. Fariseu era os políticos e religiosos da época. Tá? Vamos lá. O fariseu José de Arimateia, discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, veja, era um discípulo escondido, aquele que bota uma biblinha. Antigamente o povo falava isso, né? Os pregadores antigamente eram meninos que escutavam, os crentes com uma Bíblia desse tamanho, vamos se converter, aí pegava uma bichona desse tamanho aqui, ó. Né? Antigamente a gente escutava aqueles pregadores nos cultos de doutrina, né? Reclamando do tamanho da Bíblia do irmão, que era pequenininha. Tem que ser uma Bíblia assim, ó, chegar as 2 mãos para levantar a Bíblia. Não é? Mas o que vale não é o livro, o que vale é o significado das palavras em nosso coração. Mas aí chamava de irmão crente, como é que crente espião, né? O povo falava que estava a Bíblia escondida para ninguém ver que era crente. Mas vamos lá. Ainda que ocultamente, pelo receio que tinha os judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E também, olha quem aparece agora. Nicodemos. Nicodemos, João capítulo 3. Mestre, o que hei de fazer para ter a vida eterna? Jesus olha para ele e diz, Nicodemos, tudo que tu é, tudo que você pensa que é, tem, tudo isso tem que nascer de novo. Escondido. Aí agora Nicodemos aparece. Junto com José de Arimateia.
Vamos lá, versículo 39. Também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e os envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novinho, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Versículo capítulo 20. No primeiro dia da semana, no domingo, não é isso? Foi? Né? Domingo. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, esse era João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. E ele viu também os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Dobrado à parte. Então, presta atenção nisso, tá, gente? O lenço não estava mais com os lençóis, mas estava dobrado à parte. Então, até Jesus, ele arrumou a cama antes de sair, ó. Eu não preciso arrumar a cama porque você só acorda tarde. Eu acordo cedo e vamos embora, dispara. Gente. É o símbolo do que... isso tem um significado também muito profético desse lenço dobrado. Hein? Diga aí. Significa para todos os homens dobrarem. Gente? Tem uma tradição judaica. Deixa eu lembrar aqui da tradição judaica. Ele não usa mais o nome De quê? ele chama ele de discípulo, outro discípulo, mas não chama o nome de João Pai. Eu sei, porque João inventou isso. Não tenho a mínima ideia. Existe até uma briga, acho que é saber se era de João ou não, por causa disso. Mas ela chama de João, não importa quem seja João. Tradição de dobrar o lenço. Isso tem um significado profético. Cultura judaica. Porque eu não me deparei com isso. Vamos fazer o seguinte, quinta-feira eu trago para vocês. Paz para todos. Amém. Então, gente, tem um significado profético. Quinta-feira que vem eu vou trazer para vocês, que faz tanto tempo que eu me lembro dessa passagem que eu não estou me lembrando agora. Ok? Então vamos lá. Maria Madalena foi, viu a pedra, voltou na carreira, contou para Pedro e João. João saiu na carreira, os dois juntos, só que João chega primeiro, mas não entra. Mas não entra. Aí Pedro vem, devia ter um buchinho, né? Por isso que não correu tanto. Tá? Vem depois e ele entra desbaratinado, não quer nem saber, ele entra. E quando ele entra, ele vê os lençóis à parte e o lenço que envolve na cabeça de Jesus, dobrado ao canto. Isso tem uma expressão profética que quinta-feira eu trago. Esperem só um pouquinho. Tá certo? Versículo 11. Maria, entrando, permanecia junto
a entrada do túmulo. Ah, é. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Diga, irmã. Isso é um sinal. Isso faz parte da cultura judaica, mas como eu não me lembro desse detalhe da cultura judaica, aí quinta-feira que vem eu trago. Eles têm essa prática para dizer algo. É como se fosse ele está vivo, depois ali não pode mais. Tá, gente? Que hora tá vendo? Vamos lá, vamos terminar esse pedacinho. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados aonde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Já chego lá. Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, tu o tiraste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, lhe disse em hebraico: Rabone, quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos seus discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Amém? Amém. E agora a gente vai para as seguintes perguntas. O lenço dobrado significava, uma coisa hebraica que entre o amo e o seu Senhor. O lenço dobrado tem a ver com uma dinâmica diária entre o amo e o servo. E todo menino judeu conhecia bem essa dinâmica. O servo, quando preparava a mesa de jantar para o amo, procurava ter a certeza de fazer exatamente da maneira desejada pelo seu senhor. Depois que a mesa era preparada, o servo ficava esperando fora da visão do seu senhor, até que ele terminasse a refeição. O servo não se atreveria jamais a tocar na mesa antes que o seu senhor tivesse acabado. Ao terminar, o senhor se levantava, limparia os dedos, a boca e a barba, e dobraria o lenço e jogaria sobre a mesa. Ou seja, o lenço dobrado que Jesus dobrou significava dizer: eu terminei. Aleluia. Amém? Preste atenção agora. O término foram em 2 estágios. O primeiro está consumado. E o segundo, o lenço dobrado. No primeiro, a gente deixou de ser pecador. Nós nos tornamos humanos perdoados. No segundo, saímos da condição de humanos para se tornar na condição de Deus. Porque ele abriu mão do seu primogênito. Abriu mão do seu unigênito para se tornar o primeiro de muitos.
Amém? Aí onde é que entra a pergunta? Aí onde é que entra a pergunta? Por que choras? Hein? Por que choras? Aí eu tenho a resposta aqui. Não li direito, né? Quando o seu senhor jogava, limpava os dedos, a boca, a barba, e jogava, aqui diz que ele jogava assim, era como se dissesse, terminei, podia arrumar. Aí ele jogava, não dobrava. Agora, se o senhor se levantasse e deixasse o lenço dobrado agora, ao lado do prato, o servo não ousaria tocar ainda na mesa, porque aquele lenço dobrado, agora, queria dizer, eu voltarei. Aleluia! Amém? Se deixasse o lenço sem ser dobrado é porque ele tinha terminado. Mas o lenço dobrado, o servo não ousaria tocar na mesa, porque ele entendia que o seu senhor ia voltar. Amém? Eita, glória, o lenço dobrado aqui, ele vai voltar. Nunca mais esqueça essa resposta. Amém, gente? Eu acredito que é como um trabalhador, né? Ele vai de manhã cedo para o seu trabalho, aí faz aquele percurso. Quando é já tarde, ele encerra aquele percurso. Então, Cristo, da mesma forma, ele veio com uma missão, cumpriu a sua missão e teve que voltar. Não me detenha. Porque ainda não fui para o meu pai, e ele ia ressuscitar. Então eu aprendi há anos atrás, que quando ele falou isso, é porque ele foi lá no céu com o sangue dele. Porque foi lá que começou o pecado, a rebelião do mundo. Para orar agora. Bem, quebrem cabeça, quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem, a gente começa com esse texto. Tá?